Nesta oportunidade quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos com um texto bíblico para ser lido nesta ocasião em que se encontra no capítulo 8 de João, versículo de número 31 e 32, que nos diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A coisa melhor que existe para a vida de um ser humano é ser liberto. O pecado por muito tempo aprisionou as pessoas, pois o pecado é algo que escraviza. Isso está escrito no capítulo 8 de João, versículo de número 34. As palavras do Senhor Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Porém, no versículo de número 36, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estamos vendo nesse dia 7 de setembro as comemorações alusivas à independência do Brasil, 200 anos de independência, quando o país foi descoberto em 1500, ficou ainda por séculos dependendo de outros países. Porém, hoje nós já comemoramos os 200 anos da independência, comemorando a independência do Brasil. Então, podemos trabalhar para que o Brasil continue um país independente. Pois bem, e no sentido individual, tratando-se de pessoas, somos livres se quisermos. Como ser livre? Jesus disse que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não fica sempre em casa. O filho, sim, fica para sempre. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você sendo livre, agora você pode fazer algo importante: se tornar um servo de Deus. Conforme está escrito no capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos e o versículo de número 22. Sendo, pois, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Sendo, pois, libertados do pecado e feitos servos de Deus. E agora, como servos de Deus, você pode exercer o que está escrito no Salmo de número 100. Podemos ler esta passagem bíblica, Salmo de número 100, o verso 1 a seguir, que nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei ao Senhor. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Lembre que o Senhor é Deus. Lembre que foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Aleluia! Portanto, só pode fazer isto quem é liberto. Liberto pelo Senhor. Agora observe:
O texto sagrado diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então, todos os moradores não é só uma nação, não é só um grupo de pessoas em meio às demais. E aqui não é um pedido, é uma ordem. Não é se eu queira ou não. Aqui é a ordem imperativa de Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Portanto, queridos irmãos e amigos, é tempo de despertarmos. Quando você lê o texto sagrado de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, 10, 11, quando você encontra a leitura a respeito da oração dominical, que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e ficou escrito na Bíblia para todos que queiram aprender e colocar em exercício, em prática. O Senhor Jesus diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia! E aí você precisa descobrir como é no céu. E quando se trata do céu, fala de obediência, fala de prazer, de satisfação, de paz. Podemos dizer que fala de louvor continuamente. Fala de algo sublime. E o Senhor Jesus, Ele mostra que no céu não tem pai, não tem guerra, é só paz. E Ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, para isso precisamos, o homem precisa se tornar um servo de Deus. Ninguém pode servir a Deus forçado, a pulso. Então é melhor ser flexível à voz do Espírito Santo, pois a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E no texto da carta que foi escrita aos Hebreus, está escrito no capítulo 3 e versículo de número 15. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Como no dia da provocação, quando os pais provocaram, rejeitaram, negaram ao Senhor, que os resgatou, que os libertou lá do Egito, da escravidão do Egito. Muitas nações se tornaram escravas uma das outras. Inclusive o próprio povo de Deus, chamado Israel, se tornou escravo do povo egípcio, porém Deus os libertou através de um homem por nome Moisés. E agora, tratando-se de todas as nações, de todos os seres humanos que se tornaram escravos do pecado, veio um homem por nome Jesus Cristo para libertar este povo da escravidão do pecado. E agora esse povo são chamados de nação santa, sacerdócio real, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que em outro tempo não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Nós que em outro tempo não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Ou fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Seja alcançado, você que vai ouvir, não sei a que hora do dia ou da noite. Hoje é 7 de setembro. Quem sabe lá pelo dia 20 de setembro, ou em qualquer data, enquanto Jesus não vem. Aleluia! Ouça, veja,
Jesus te ama e quer libertar você da escravidão do pecado. Seja livre! E com certeza você vai cantar o hino. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu, aleluia, e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Amém.